Questão 21 aí, questão 21, questão sobre máquinas térmicas e ciclo de Carnot. Considere uma máquina térmica X que executa um ciclo termodinâmico com a realização do trabalho. O rendimento dessa máquina é 40% do rendimento de uma outra máquina Y, que funciona segundo um ciclo de Carnot, operando entre duas fontes, né? Uma de 27 graus Celsius e outra de 327. Então vamos lá. Muito bem. Essa máquina Y aqui vai ser a máquina de Carnot, certo? Que ele fala aí, a máquina Y. E ela opera entre duas fontes. Essa fonte vermelha aqui é a fonte quente e aqui é a fonte fria. E obviamente aqui é onde ela produz trabalho. Eu vou chamar aqui de fonte quente de 1 e fonte quente de 2. Aí eu vou chamar aqui calor que entra, que é o calor total da fonte quente. O calor que é rejeitado para a fonte fria eu vou chamar de Q2. E aqui o trabalho realizado. Assim como na outra máquina, a gente vai ter que trabalhar com as duas. Mas muito bem, a gente sabe que na máquina de Carnot o rendimento, né, é dado pela expressão 1 menos T2 dividido por T1, onde T2 é a temperatura da fonte fria e T1 é a temperatura da fonte quente, certo? A gente já tem as duas temperaturas aí. A temperatura T1 da fonte fria é de 27 graus Celsius e a fonte... Perdão. Ao contrário, isso aqui. Aqui eu tenho uma fonte quente, né? Isso. A temperatura T1 é de 327 graus Celsius. E aqui a fonte fria, T2, 27 graus Celsius. Só que tem um detalhe, eu não posso trabalhar em graus Celsius, né? Em termodinâmica, naturalmente, a gente trabalha com a escala absoluta, que é a escala Kelvin. Então, eu vou somar isso aqui, ó, 273, e eu vou ficar com 600 Kelvin, a temperatura de entrada aqui da máquina, né, do calor. Muito bem, somando também aqui 273, eu vou ficar com a temperatura da fonte fria equivalente a 300 Kelvin. Então a gente já tem como calcular o rendimento dessa máquina de Carnot. Perfeito? Então, ó, 1 menos T2, temperatura da fonte fria, sobre T1, que é a temperatura da fonte quente. Então, meu rendimento vai dar 1 menos 0,5, e aí no caso vai dar 0,5, que em termos percentuais correspondem a 50%. Perfeito? Então tá aí, a gente calculou o rendimento da máquina de Carnot que ele deu como referência. Mas a máquina que ele quer, ó, calor Q1, calor rejeitado para a fonte, mesmo esquema que eu vou colocar. Ele diz o seguinte, ó, que essa máquina aí ela opera com rendimento 40% da máquina de Carnot que a gente acabou de calcular. E ele diz que o que rejeita para a fonte fria é de 500 joules. Pergunta qual o trabalho realizado nesse ciclo. Então, ó, ele diz que esse calor aqui, Q2, na segunda máquina, na verdade é a máquina que ele quer. A pergunta da questão, né, é a primeira máquina. A máquina de Carnot foi só uma máquina auxiliar, certo? Para a gente fazer as contas. O trabalho é a pergunta da questão e esse valor aqui não foi fornecido para a gente. Perfeito? O que é que a gente tem aí? Ó? O rendimento da nossa máquina, que é a máquina X, ele é de 40% do rendimento da máquina Y, que é a máquina de Carnot. Então, 0,4 vezes 0,5, isso tudo vai dar 0,2 ou, como quiser, 20%. Perfeito? Para efeito de cálculo, a gente vai usar só a numeração decimal. Muito bem. O balanço energético diz o seguinte, diz que todo calor que entra é igual a todo calor que sai, ou melhor, não é o calor, é bem a somatória de todas as energias, né? A energia que entra vai ser igual à energia que sai. Como é que a energia sai? Energia útil em forma de trabalho e energia rejeitada para a fonte fria, que é a parte desperdiçada, digamos assim. Então, ó, Q1 vai ser igual ao trabalho fornecido pela máquina mais a quantidade de calor rejeitada. Só que a equação que calcula o rendimento de uma máquina, a gente já colocou ela já prontinha aqui em cima, né? Aqui é para a máquina de Carnot, a gente usa essa expressão. Só que para uma máquina qualquer, para uma máquina de maneira genérica, o rendimento é o trabalho, ou seja, a energia útil, dividido pela energia total, que no caso aí é Q1. Ora, mas trabalho vai ser quem? O trabalho vai ser Q2 menos Q1. Se eu isolar aqui o trabalho, né? Se eu isolar o trabalho, passa esse Q2 para o outro lado. Então eu posso reescrever essa equação como sendo Q2 menos Q1.
Perfeito? Arrumando aqui essa expressão, ó, o rendimento vai ser, ó, Q2 menos Q1, tá ok? Aqui está ao contrário, né? Trabalha Q1 menos Q2, perdão. Q1 menos Q2, é óbvio, né? É o que entra menos o que é perdido. Aqui vai ser, ó, Q1 menos Q2, tá certo? Deixa eu apagar isso aqui. Então, reescrevendo Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q1. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1. Então, o meu rendimento fica sendo 1 menos Q2 dividido por Q1. Lembrando, Q2 vai ser a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria e Q1 é o calor total, é a energia total que entra na máquina, certo? Então, a gente já tem todos os elementos aqui que a gente precisa. O rendimento, que é de 0,2 dessa máquina. A gente tem Q2 foi fornecido para a gente, 500. E Q1 é exatamente a pergunta da questão, né? Ou, perdão, o que ele quer é o trabalho. Vamos lá. Então, ó, arrumando aqui, ó, 500 dividido por Q1 vai ser igual a 1 menos 0,2, que dá 0,8. Q1 vai ser igual a 500 dividido por 0,8. Isso tudo vai dar 625 joules. Esse aqui é o calor que entra na máquina, o calor total. Tá certo? Então, ó, se a gente olhar aqui a expressão, melhor nem olhar para a expressão, a gente já pode ver aqui direto. Quanto que entrou na máquina? 625 joules. Quanto que foi desperdiçado? 500. É óbvio que o trabalho, quanto é que vai ser o trabalho? O trabalho vai ser a diferença de um pelo outro. Ou seja, todo o calor que entrou, menos o que foi perdido, vai dar 125 joules. Questãozinha aí, simples, né? Comparação de uma máquina qualquer com a máquina de Carnot. Letra B é a resposta. Questão 22. Dois fios longos e retilíneos, 1 e 2. Temos aqui, ó, o fio 1 e o fio 2. Estão paralelos entre si e estão dispostos no vácuo em uma direção perpendicular ao plano alfa, né? O plano do caderno aí, do computador, como você estiver vendo, como você estiver escrevendo. O plano alfa contém um ponto C, que é esse pontinho aqui, ó, conforme representado no desenho abaixo. Os fios são percorridos pelas correntes elétricas constantes, no mesmo sentido, saindo do plano alfa. Ele diz que I1, essa corrente aqui, I1, né, ela vale 6 amperes, e o I2, a corrente I2, ela vale 8 amperes. Ele quer saber qual o módulo do vetor indução magnética, né, resultante no ponto C devido às correntes 1 e 2. Então, antes de a gente começar, a gente vai fazer um lembretezinho aqui, ó. Campo magnético gerado, né, por um fio condutor. Imagina que isso aqui é um fio. Isso aqui é a direção e o sentido da corrente elétrica, né, aqui na vertical para cima. E a gente vai identificar aqui qual é a direção e o sentido do vetor campo magnético. Porque a gente sabe o seguinte, olha, corrente elétrica, ela gera campo magnético nas redondezas de um fio. Então, como é que a gente vai identificar? Vamos olhar aqui essa figura. Isso aqui é a regra da mão direita, tá certo? Imagine que a caneta aqui é o fio. A canetinha aqui é o fio. E a gente vai ter a corrente, por exemplo, saindo aqui. Se a corrente está saindo do fio, saindo da caneta aqui, a direção quem vai indicar é o polegar. Certo? Então tem uma corrente elétrica saindo do fio e veja só o que é que vai acontecer. Aqui, ó, a direção do campo magnético ele é circular aqui em relação ao fio. E o sentido da corrente, do campo magnético, quem vai dar são a ponta dos dedos. Ou seja, se eu estou olhando aqui de cima, ó, eu estou olhando uma seção transversal do fio aqui de cima. Esse aqui é um olho, tá certo? Eu estou olhando aqui a corrente saindo do papel ou da tela do computador. Então a simbologia vai ser o que? Ó, uma bolinha. Uma bolinha para o fio saindo. Eu estou olhando aqui direto para esse ponto. E aqui eu vou dizer que a corrente está entrando no papel ou na tela do computador, como quiserem imaginar. Então o que é que diz essa regrinha só? Olha lá. Se você observar aqui, o polegar vai ser a direção e o sentido desse ponto amarelo. E o sentido dos dedos aqui vai dar a direção e sentido do vetor campo magnético. Então, ó, nesse caso aqui, corrente elétrica saindo do papel, o campo magnético vai ter
direção tangente à circunferência e sentido anti-horário. Imagine aqui 2 pontos, eu tenho aí os sentidos e direção do vetor indução campo magnético. Da mesma forma, ó, corrente agora está entrando aqui no papel, ou na tela do computador, como você quiser imaginar. A direção aqui, como é que vai ser? Ó? Quem vai apontar aqui? A direção, não sei se vai ficar claro, mas aí é o seguinte, é o contrário. Ó. Se a corrente ela está entrando no papel, o sentido aqui, ó, o polegar aqui vai estar entrando, o polegar vai estar entrando também, e eu tenho o vetor campo magnético, o vetor indução, no sentido horário. Tá certo? Então aqui são os vetores campo magnéticos em 2 pontos específicos. Bem, na verdade eu coloquei 2 imagens aqui, mas essa daqui tanto faz. Você usa a regra aqui, por essa situação, você vai conseguir identificar, certo? Basta fazer o seguinte, o polegar ele segue a direção e sentido da corrente elétrica, e o contorno, né, para você saber o sentido e direção do campo magnético, você usa aqui o restante dos dedos, perfeito? Muito bem. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, seria idêntico, né? A corrente saindo, o vetor indução magnética tangenciando a circunferência, e aí a gente teria em todos os pontos. Muito bem, mas como é que a gente vai calcular, por exemplo, a intensidade do vetor indução magnética a uma distância r do centro do fio? A gente vai usar essa expressãozinha aqui, ó. Intensidade do campo magnético é μ0, que é a permeabilidade magnética no vácuo, no caso aí pode ser outro meio, mas a maioria das questões dá no vácuo mesmo, dividido por 2 vezes π, multiplicado pela corrente, dividido pela resistência. Perceba que quanto maior a corrente elétrica, maior a intensidade do vetor indução magnética, são diretamente proporcionais. E quanto maior a resistência, quanto maior a resistência não, R de resistência, né? Quanto maior o raio, quanto maior a distância, menor a intensidade do campo magnético. Isso é óbvio, né? À medida que eu vou me afastando do fio, a intensidade do campo magnético, né, os efeitos físicos vão diminuindo. Então, o que é que a gente tem? Ó? Mais uma vez aqui, ó, fio 1 vai contribuir com a indução magnética nesse ponto C, vai ter um vetor indução magnética, e o fio I2 também. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Então, ó, fio 1 está aqui, corrente I1 saindo do papel ou da tela do computador, e corrente I2 também saindo. Como é que eu vou identificar? Imagine ali que o fio está saindo e isso aqui é um raio, essa distância aqui vai ser o raio, né? Eu vou tentar fazer um arco aqui para que você perceba. E a indução nesse ponto aqui, ó, o vetor indução nesse ponto, pela regrinha da mão aí, ó, se eu tenho a corrente saindo, ele vai ser perpendicular à curva e na direção desse lado do triângulo que é retângulo aí, ó. Eu vou chamar então aqui de B2, vetor indução magnética relativo à corrente do fio I2. E a corrente I1 também, vou traçar aqui um arco para que você perceba, né? Esse arco aqui é um pedaço da circunferência que contorna esse ponto aqui. Usando mais uma vez essa regrinha da mão, você vai perceber que existe um vetor aqui de indução relativo à corrente, né, I1. Então, eu vou chamar aqui de B1. Perfeito? Então, como é que a gente fecha isso? Se fosse simplesmente uma soma algébrica, era só calcular B1 e B2 e somar. Só que aqui eu tenho 2 vetores e trata-se de grandezas vetoriais. Eu vou usar a regra do paralelogramo e aí eu tenho um vetor resultante aqui, ó, no ponto C, que é justamente a pergunta da questão. Ok? Eu vou chamar esse vetor aqui de B, B de C. Vetor indução magnética resultante no ponto C. Vamos lá. Vamos calcular o módulo de cada um deles. Quem vai ser B1? B1 vai ser μ0 dividido por 2π multiplicado por I1 dividido por R1. Quem é essa distância R1 aqui? Ó? A distância R1, né? Do fio 1 até o ponto C. Essa distância vale 6 metros. E a distância R2 aqui vale 8 metros. Né? O comprimento desse cateto aqui. Lembrando que o triângulo da figura é retângulo. É um triângulo retângulo de lados
10, 6 e 8, certo? Então, μ0, que é a permeabilidade, ele dá na questão, permeabilidade magnética no vácuo, tá certo? 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. Então, 4π vezes 10 a menos 7 dividido por 2π, multiplicado pela corrente que sai do fio 1, que no caso aí é 6 ampere, dividido pelo raio que é 6. Então a questão foi bem generosa e deu valores aí para que você cortasse facilmente, né? Π morre com π aqui, e aí já tenho a intensidade do meu campo magnético gerado pela corrente 1 no ponto C. Vai dar quanto isso? Ó? 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Mesmo procedimento para B2. Não vou nem repetir a fórmula, já vou jogar direto. Ó. 4π vezes 10 a menos 7 dividido por 2π multiplicado pela corrente, que é 8, e a distância, que também é 8. Questão aqui muito bondosa. A questão muito bondosa com a gente. Certo? Corta π com π. 2 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Então, conclusão, tanto B1 quanto B2 são iguais. Eu vou chamar isso tudo de B, para facilitar a conta. Por que eu vou fazer isso? Se você analisar aqui a disposição vetorial, eu tenho dois vetores perpendiculares. Como é que se calcula isso? Usando o teorema de Pitágoras, né? BC vai ser raiz quadrada de B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado. Só que B1 e B2 são iguais. B1 e B2 a gente batizou de B ali embaixo, né? B2 ao quadrado mais B2 ao quadrado. BC vai ser raiz de 2B2 ao quadrado. BC vai ser B raiz de 2. Certo? Então, ó, o campo magnético resultante, né, o vetor indução magnética resultante no ponto C vai ser igual a B raiz de 2. Mas quem é B? 2 vezes 10, 2, deixa eu reescrever aqui. B raiz de 2, a gente chamou B de B1 e B2. Isso tudo vai ser 2 vezes 10 a menos 7, vezes raiz de 2 Tesla. Esse aqui é o vetor resultante. 2, vamos arrumar aqui para deixar bonitinho, né? O número com a raiz e a potência de 10 no fim. 2 raiz de 2 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. A resposta é a letra E. Certo? Eu queria que vocês desculpassem aqui por essa figura aqui que foi totalmente desnecessária. Tá bem? Um abraço a todos.